dando dízimo regular em algum local? Né? Não, igreja, você tem frequentado assim? Tem ido frequentemente? Veja o seguinte. A Vânia, ela passou por um certo questionamento, um certo impasse. Né? Caramba, poxa, eu vou precisar trabalhar mais para poder receber isso, a prefeitura está só tirando para a gente está sempre tendo que sacrificar. O que a religião ela produz e ela incute na nossa cabeça? Que você indo lá, que você estando em dia com as exigências produzidas lá, né, ou com as orações que eles fazem, esse tipo de impasse ele é destravado. Existem cultos com nomes dessa forma, né? Portas abertas, são sempre coisas que você vai lá. Possivelmente, se você ainda trabalhasse com essas associações, você, com essa angústia, você iria procurar uma igreja e iria num culto portas abertas. Você iria falar, olha gente, estou tendo esse problema. Alguém lá iria se levantar e iria dizer o óbvio, nós vamos orar e esse dinheiro vai sair. Ele iria orar e aí você iria chegar no trabalho e iria ter essa notícia. E qual associação que você iria fazer? Foi a oração que eu fiz ali na igreja. Mas olha como você trabalhou a questão, você chegou, porque é isso que eu entendo, que o Caio tanto coloca como fé. Fé não é você dar uma única alternativa à vida, do tipo, ou isso acontece ou eu não estou crendo. Fé eu vou deixar a vida assumir os seus próprios contornos. E o cenário que surgir vai ser com isso que eu vou lidar. E Papai do Céu vai me dar graça para eu lidar com o que surgir. Isso é confiança. É quando você vou deixar a vida assumir os seus próprios contornos. Isso é diante de você. Isso é um gesto que confia. Confiei. Isso a gente pode fazer dentro do banheiro. Isso a gente pode fazer dirigindo o carro. Isso a gente pode fazer dentro da nossa casa, deitado na cama, pensando nessas coisas. E aí veja como que as coisas acontecem, né? E não necessariamente estão vinculadas a essa associação que, como a religião, ela quer se propor como sendo o lugar onde ela ora e esse tipo de coisa acontece, esse tipo de coisa é muito mais sustentado por propaganda do que por esses acontecimentos industrializados em série, como se todas as pessoas que fossem lá procurar esse tipo de coisa, então esse tipo de coisa estaria resolvido. Mas você, como foi um caso de exceção e que se alinhou ao que eles lá pregam, você ia passar uns 3 meses dando esse testemunho, ou passar até o ano inteiro testemunhando para continuar afirmando sobre a igreja ou sobre a religião esse tipo de fama, né? Que quem vai lá, esse tipo de coisa necessariamente acontece. Esses dias eu estava lidando com um outro rapaz, inclusive egresso da mesma igreja que eu frequentava, né? E ele entrou lá para a gente começar a trabalhar juntos, e conversando com ele, ele disse assim, Felipe, o que está difícil às vezes de resistir é que eu saí da igreja, eu já não estou mais na instituição, e agora, passado alguns meses, eu estou avaliando lá a questão do trabalho e eu estou com uma probabilidade imensa de ser mandado embora. E eu confesso para você que eu fico aqui tentado em ficar pensando que isso tem a ver com o fato de eu ter saído. Porque são associações, é por isso que a gente fala acerca da tal lavagem cerebral, porque incute em você determinados pressupostos, né, e que passam a ser o seu paradigma interpretativo da vida. Eu falei assim, portanto, resista a essas insinuações, resista. Para que só um segundo, resista a essa situação para que você possa de alguma forma começar a cinzelar o seu olhar
para uma construção de realidade que seja pertinente a uma relação de causa e efeito de acordo com a realidade e não com essas associações supersticiosas da religião. Passaram um tempo, aí ele foi no trabalho para chamar, a direção lá chamou ele, e ele já até falou para a esposa dele, ele disse, amor, já estou sendo chamado aqui, e certamente vai ser para eu ser desligado e tudo. O pai foi lá, quando chegou lá, ele foi promovido. Ele nem desligado foi. Porque o cara tinha realmente um cara acima dele que estava querendo a cabeça dele. Mas descobriram que esse cara, uma série de traquinagens do cara, e aí podaram o cara lá, enfraqueceram o cara dentro da empresa, e ele chegou lá e deram um cargo de supervisão para ele lá dentro. Aí ele, na próxima consulta, ele disse, aí filho, aí eu falei assim, olha, imagina o ponto que eu tinha ganhado contigo se eu tivesse feito uma oração forte aqui contigo. Você para imaginar. Porque não tem nada a ver propriamente com a fé, né? Fé dita, fé. Você está entendendo? Olha, se você quiser parar para enganar, é fácil você pegar esses nichos de carência. Assim, porque assim, se não der certo, você não é tão criticado assim. Agora, se der certo, imagine o poder que você ganha sobre a consciência da pessoa. Até porque se não der certo, a culpa não é de quem? Não, isso. Que não teve fé. Que não teve fé, você consegue se desvencilhar da coisa. E se der certo, você multiplica, como a Vânia poderia estar aqui multiplicando pra gente. Se fosse nesse Você caso. está entendendo? Então, eu acho que fica muito isso daqui para a gente pensar, porque a gente precisa ser salvo desse ranço da religião, que estabelece uma relação de mérito com o fato de você estar lá e participar das engrenagens daquilo lá, como se isso fosse sinônimo de que a sua vida só vai rumar para cima. Né? E isso aleja os anticorpos psicológicos das pessoas, o sistema imunológico psicológico das pessoas para lidar com os embates naturais da vida. Não cresce, né? Não cresce, porque para mim é uma expressão de fé, o que a Vânia falou, assim, eu vou deixar a vida seguir o seu próprio curso. Por quê? Porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Confiança. Deixar a vida seguir o seu próprio curso. Isso a religião não ensina, porque ela diz, não, deixa não, vem cá que a gente vai orar, e isso vai seguir esse curso aqui. E aí introjeta e afirma a fobia na pessoa de que, de fato, por aquele caminho lá, ela não ia saber viver. E acaba não experimentando o que em Romanos fala, a vontade de Deus, né? Experimentando a boa, perfeita, boa, perfeita. Depois de uma mudança de mente. Mas há uma resistência muito grande, realmente eu passei por isso um pouco tempo, nossa, você fica muito tentado a voltar, fica muito tentado a fazer um passo, fazer uma revelação. Dá licença só um instantinho, sabe uma coisa que eu achei interessante? Quando nós nos convertemos, dizem, né, todo mundo, a gente perde muito amigo no mundo, né, porque a gente vai para a igreja. E o que eu estou sentindo agora, até porque, vai ser bem breve, eu tenho 2 filhos convertidos dentro da religiosidade. E isso já está me acontecendo já há algum tempo, saindo da religiosidade, e eu digo até que eu comecei a acompanhar o Caio e Fábio há pouco tempo, mas isso já vinha me incomodando. Foi uma coisa que eu digo até que é do Espírito Santo de Deus mesmo. Então eu saí das congregações e eu agora, eu sinto que eu estou sofrendo um preconceito até dos meus filhos e de alguns amigos meus de congregações. Tipo, eles estão achando até que eu estou desviada, tá? Tipo, normal. sabe? Normal, estamos. Você está na luta de adulão. Mãe, minha filha ontem falou, mãe, você não vai à igreja comigo? Porque eu sei. Não, Tatiana, eu vou numa reunião. Ela nem questionou, porque se eu falasse, reunião de Caio, Fábio, aí já ia, minha mãe estava mesmo, sabe? Então, a gente sofre esse preconceito até estando no caminho certo. Porque para mim esse é o caminho certo. E esse caminho, ele vai frutificar. E o seu maior argumento será o tempo e os frutos. Exatamente. Porque você vai se tornar um fator engajo para eles de como pode você estar fora daquilo que convenceram eles ser
o ponto de estabilidade e a razão de ser da espiritualidade deles, e você, do lado de fora daquilo, e se tornou uma pessoa melhor. É isso que silencia. Enquanto a coisa ainda está em debate teológico, é muito que procura para aqui e para lá. Exatamente. Agora, eu percebi isso na minha época, quando eu saí. Né? Principalmente eu vim conversando hoje com o Guto, que eu já tinha uma fama na minha juventude de que tudo que eu começava eu não dava continuidade, eu parava. Quando eu saí, então, o pessoal já disse, vamos ver a hora que ele volta, né? Já ele volta. Vai se quebrar tudo. E aí vai se quebrar tudo, né? Tem essa Vai amassar, né? E... Vai amassar, né? E aí o pessoal, pelo contrário, vai passando o tempo e vai vendo. Caramba, tá aí, não tem queixas a fazer, não tem vitimizações, não encontro ele ao quebrado, para baixo, dizendo, tá tudo um absurdo mesmo. Pelo contrário, vivendo, quando possível, até segurando, estendendo mãos, botando para cima, sem chamar para mim qualquer tipo de coisa, só. E aí você vai virando um fator engajo. Assim, onde aquela teologiazinha lá explica muita coisa, mas tem certas coisas que eles não vão saber explicar. E aí eles passam estranhamente a te respeitar. E isso já não vira uma questão, mas agora no início, até essas interpelações são até preocupações de pessoas sinceras, né? Eles acreditam piamente que você está sentando no colo do capeta. Acreditam mesmo. O que de uma certa, o que eu queria colocar antes de não um contraponto, mas na verdade um outro ponto de vista dentro do que você colocou, que faz mais sentido, que é essa situação que você falou do rapaz, por exemplo. Uma coisa que é muito perceptível é que a gente tende a se guiar, não vou nem dizer julgar, né, para não ficar pesado, mas a se guiar sempre pelo que é exterior. A situação dela, por exemplo, é sempre pelo que é exterior, né? Você não está indo à igreja, mas primeiro ninguém quer se preocupar se de fato agora ela não está melhor, né? Se ela não está mais pacificada, mas isso aí é a página 3 da maturidade, então tudo bem. Agora, por exemplo, a não necessidade, ou que seria a saúde de não fazer essa associação, do cara ter saído da igreja e ele ser demitido, suponhamos que ele tivesse sido, e aí não fazer essa associação com essa superstição, beleza, é um ponto. Aí agora, não existe a possibilidade sim de ser, mas não pela via da superstição, né? No sentido, porque você saiu da igreja, você saiu daquela cobertura e agora você foi demitido por conta disso. Porém, né, pela questão do aparelho psíquico dele estar extremamente engajado naquilo, inebriado, mergulhado e tal, e que ele chama isso para ele como que o Caio fala até a fé no azar, né? Você se torna um ser, uma antena parabólica que, de fato, ele denota tanta coisa aquilo, ele denotava tanta situação, né? Aquela igreja, o fato dele estar ali, e que agora, inconscientemente, o que ele vai atrair, não como lei da atração, mas simplesmente como transcorrer da fé dele, é esse processo. E que isso também seria uma bênção, né? Porque se ele ser mandado embora agora, o cara ia passar a dor que traz a bênção, e aí para o cara reconfigurar todo o processo. Só que a gente tende a olhar isso sempre com muito prejuízo, né? E da primeira instância seria avaliar, tá vendo lá? Né? Ó, lá viu, o cara saiu e se deu mal. E talvez aí que o bicho ia pegar para ele mesmo, se de fato ele tivesse sido mandado embora. E aí o bicho né? E aí ele ia ficar, pulso, rolou, até o cara, mano, poder desenvolver esse processo para poder ter essa maturidade. E querer também desenvolver, né? Porque não é só vou fazer, você tem que parar e falar assim, eu quero ver da outra maneira. Agora, isso é uma coisa que eu percebo. Você volta, né? A gente estava falando, você acaba voltando. Essa é a verdade. E às vezes volta sem voltar. Essa é a verdade. Assim, volta porque tem que. A gente tem muito jargão, que continua ainda sendo muito assim, né? Não sei se você concorda com isso, mas de tipo, óbvio, você é recém-saída do processo de uma instituição e tal, naquela coisa toda. Mas tá, a gente que já está um pouquinho mais tempo, né, entre aspas, essa coisa de citar a religião, são ciclos. São coisas, se você não perceber assim, eu já estou há, sei lá, 10 anos fora desse aparelho institucional chamado religião.
beleza. Será que eu estou livre da religiosidade? Isso é Possa só ser que não. Porque eu saí, e uma pessoa ímpia do mundo, né, que nunca foi de igreja, virava pra mim e falava, você saiu, mas ela não saiu de você. Ele falava isso na minha cara toda hora. Você saiu. Você saiu, mas ela ainda tá aqui, A ó. Lula falou aí. Mas se a gente não perceber, Mas esse é um processo. passado né? 15 anos, seja que for, você ainda tem os processos religiosos dentro de você. O importante é saber que você está passando pelo processo, é isso que eu acho importante. E ter consciência que você está passando por ele, porque se você estiver ali na onda, você não vai entender Isso. qual é o processo que acabou, qual é o outro que está começando agora, entendeu? Então assim, somos desigrejados, isso é ponto para eles. Pra gente não, mas para eles é um ponto. A gente está sem igreja. Mas a igreja somos nós, e aí agora? Como é que fica tudo isso? Isso aqui é uma igreja. Isso daqui é, mas sobretudo, eu sou. Sim. Gente, E a gente às vezes eu não sei nem que nome dá. Você vai onde, mãe? Ah, vou na reunião, vou na igreja. Vamos, Felipe, vamos. Vou no Felipe. Vou no Felipe, Não, assim, pra quem não entende, pra quem é de igreja e não entende, eu falo que eu vou na igreja. Não, eu falo igreja, pronto. Até da igreja eu vou. Caminho. O que é caminho? Acabou, não vou ficar explicando porque a pessoa não vai entender. Eu queria até ficar Eu queria muito ligada. Eu acho que você de falta, que eu sinto aí já, quando eu tenho uns 2 meses que eu não estou indo, mas de vez em quando eu vou para uma igreja assim, sabe? São os louvores. Normal. Caramba, eu choro, eu me desligo de tudo e, sabe, introspecto ali no jogo. Eu vou à igreja às vezes. Eu gosto muito. Mas aí é outra consciência, né? Essa é a questão. É outro entende? ponto de Aí vista você que já eu está tenho. com outra situação e tal, não é ser melhor nada disso não, mas às vezes eu quero, entende? E vou numa boa e nada me acusa, nem ninguém, tá tudo certo, vou lá, tem louvor que eu acho muito bacana, tem uns que eu acho show da Xuxa, e aí tudo certo. E sento, avalio, ouço o que o cara está dizendo como mensagem, julgo, retenho o que é bom e vou para minha casa. Mas você não precisa desses sentimentos para você se sentir bem. Você precisa estar ali. Hoje eu estou perto de Deus, que eu vim aqui, hoje eu estou me sentindo bem, eu chorei, eu cantei. Não é isso que te aproxima de Deus. Chega um ponto da Não é jornada, sentimento. você começa a identificar, eu acho que isso, a gente sempre conversou muito aí, o Felipe, que é você saber identificar o que é a sua consciência, o que são as demandas da sua alma, você respeitar isso e tal. Não é diminuir essa questão, mas às vezes você precisa de um processo porque a sua alma tem memórias e que talvez você carregue para a eternidade, de momentos que você teve num culto, num louvor. E ela está te pedindo isso, e não há mal nenhum nisso, você ir levar ela lá, como se fosse uma outra pessoa, levar ela lá e tal. Como seria uma catarse num budismo. A única questão é que eu não tenho práticas desse processo do budismo e não tenho essa situação de associar essa questão. Ou as faço no meu quarto, sozinho. E aí eu sempre falo, congregar é bom quando congregar for bom. Quando for Congregar for bom, é legal. Você tá bem? Essa frase. Essa frase, tá bom. É isso aí. É nesse espírito. Eu acho Maturidade. que foi exatamente o que ele falou. Eu acho que a maturidade é tudo nesse processo. E assim, quando a gente adquire essa maturidade, a gente até consegue olhar para os nossos amigos, nossos irmãos, com um olhar de amor. Verdade. Eu, particularmente, tenho um amigo que é obreiro da Universal. E a gente é amigo, entendeu? A gente é amigo. Consegue. Não, assim, pra mim, eu vou falar assim, eu não tenho muita dificuldade. Porque, primeiramente, eu tenho uma postura. Eles sentem um limite comigo. Eles sabem até onde eles podem ir. Eles não invadem, sabe? E assim, por mais que eles gostem de mim, mas eles não passam daquele limite. Não, mesmo me vendo passando por situações, ele deixa assim, tipo, fica à vontade, é com você. Mas com o passar do tempo é legal que eu tenho visto a minha vida mudando e eles observando isso, sentindo a paz em mim, assim, é muito legal. E há essa influência, há essa troca, há o respeito e essa maturidade é tudo. Assim, se um dia eu precisar,
Se um dia eu sentir... Ué, que bom, que bom. Que bom, o grupo aqui está sortido, a nossa amiga 21, né? Maravilha. 21? Não, sério? 21. Não, 21, né? Isso, esse sorriso já diz tudo. Gente, eu queria refletir com vocês sobre, inclusive, creio eu, que uma frase que já circulou muito entre nós, já esteve circulando, mas eu queria me aprofundar nas implicações. Quantos aqui já ouviram dizer que a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa? Essa frase é do Caio. Já ouvi. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Soa bonito, né? Frase que soa bonito, mas eu essa semana eu estava refletindo sobre isso e eu gostaria de propor um aprofundamento e uma reflexão nas implicações disso, que se de fato isso faz sentido, se de fato isso tem pertinência, no que isso implica? A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. E eu creio que a primeira implicação, né, obviamente que nós estamos aqui subentendendo que essa pessoa é Cristo Jesus. Amém? Então, partindo desse princípio, eu acho que a primeira pergunta que já viria à mente é: Felipe, se a verdade é uma pessoa, cadê ela, né? Para a gente, então, daí extrair o que verdade seja. Porque se a verdade é um conceito, creio que o conceito está mais acessível. O conceito é mais acessível. O conceito a gente faz agora aqui. Agora, se é uma pessoa, cadê ela? Como é que eu me relaciono com uma verdade que, sendo pessoa, eu não a tenho aqui do meu lado para então saber como é que a verdade é? Então, vão surgindo algumas implicações, e eu, inclusive, nessa semana, eu digitei lá no Google essa frase, porque ela me veio, e isso começou a despertar encadeamentos, e eu digitei lá no Google para ver se tinha alguma coisa a respeito, e eu achei um texto endereçado ao Augusto Nicodemos, que eu creio que o pessoal aqui conhece, e que teceu uma crítica que chegou a me levar a duvidar se era o Augusto Nicodemos que estava tecendo a crítica, porque eu achei de uma basicalidade tão grande que eu não conheço, assim, ainda não ouvi nenhuma mensagem dele, mas ouço feedbacks de pessoas que subentendem, ter uma profundidade, um alinhamento, com o Evangelho. E ele, inclusive, colocou assim: eu ouvi essa frase de um pastor renomado, no texto dele, dizendo que a verdade é uma pessoa e não um conceito. E aí ele bota assim, mais uma pergunta do lado: será? Aí ele disse: como a verdade não tem como ser também um conceito, se qualquer pessoa que nos pergunte qual a verdade, a gente de alguma forma vai explicar o que seja. Portanto, o conceito será inevitável. Tá, eu até concordo. Inclusive, diria que, em boa parte das vezes, o modo como a gente acha que tem que comunicar a verdade é pela via do conceito. A gente acha que tem que explicar tudo. Não é? Não acha assim? Por que você não vai na igreja? Você vai querer elaborar um conceito para isso. Você é evangélica? Você vai querer elaborar um conceito para isso. Você está dando dízimo? Você vai querer elaborar um conceito para isso. Na verdade, toda a proposta do modo como se estabelece a nossa comunicação interpessoal, dentro daquilo que a gente acredita ser a principal ou
a única maneira de influenciar uma outra pessoa é pela via da formação de conceitos. Mas até em Jesus a gente percebe que talvez essa daí seja uma das, porém não a única, quiçá nem sequer a principal. Então, dizer que a verdade não é um conceito, é uma pessoa, é tirar do conceito o seu regime de absoluto, no modo como a gente, pelo menos, pretende entender ou comunicar uma verdade. Pelo menos as verdades concernentes ao que Cristo trouxe como verdade. E é aí que entra o X da questão. Para isso eu queria convidá-los para a gente ler um trecho que é absolutamente conhecido de todos nós, né? E quem não já tiver esse texto decorado é sinal de que só entrou na igreja semana passada. Mas se chegou a passar um mês dentro da igreja, você já tem esse verso decorado, que é em João 14. Eu iria ler só o verso, mas eu vou querer ler algo além, para a gente poder construir o que pode ser essa verdade como uma pessoa, para muito além de um conceito. Versículo 1. Jesus começa a consolar os discípulos relativo ao prenunciamento da sua partida, que naquele momento se fazia iminente. E aí ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, ele indaga a Jesus a busca de um conceito. Tomé vai pedir um conceito aqui para Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Conceitualiza o caminho para a gente. Diz assim: olha, o caminho é esse aqui. Sabe o que é esse caminho? Você já parou para perceber como é que isso é um vício interpretativo mental toda vez que a gente se vê diante de um determinado impasse da vida? É muito confortável psicologicamente chegar e dizer: Júlio, é errado fazer isso? Aí o Júlio: não pode fazer, por graças a Deus. Pensei que eu estava fazendo errado. Obrigado, Júlio, amém. Ai, graças a Deus. Isso é uma espiritualidade à base de conceito. Né? Ele me trouxe um conceito, ele disse não. Ele estabeleceu um conceito, então eu entendi que aquilo que eu perguntei exatamente não é errado. Agora, isso tudo caminha numa linha muito superficial da coisa. Porque Tomé, ele pede um conceito. Não sabemos, sabe? Em termos de conceito, sinceramente, Senhor, não fazemos a menor ideia de para onde o Senhor vai. Né? Como saber o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo Tomé, né? O Tomé. Contexto do cara, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Opa, temos uma pessoa aqui. Por que temos uma pessoa aqui? Porque qualquer conceito que você possa extrair acerca do que Jesus ensinou, por que a resposta de Jesus a Tomé não foi
conceitual do tipo: Tomé, você não está lembrado do Sermão da Montanha? O caminho é aquele lá, né? Não matarás, né? Não adulterarás, né? Tá lá, eu disse tudo lá. Amai os vossos inimigos como eu vos amei. São conceitos. Agora, esses conceitos enunciados de forma idealizada e conceitual, isso tudo é muito bonito, isso é tudo esteticamente poético. Mas quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque na altura do campeonato em que Jesus faz essa afirmação para eles já tinham tido tempo de trajetória o suficiente para perceber como que Jesus encarnava aquilo que ele ensinava. Como que ele encarnava aquilo que ele ensinava. Entenda que a verdade... Por que quando Pilatos pergunta para Jesus: qual é a verdade? Qual é a verdade? E Jesus não responde nada para Pilatos. Porque Pilatos não teve com Jesus o tempo de convivência que os discípulos tiveram. Portanto, se Jesus enunciasse alguma explicação para Pilatos, seria uma explicação tão somente conceitual. Que é o que a gente faz o tempo todo. Quando a gente vai numa praça evangelizar as pessoas aí, o que a gente está querendo fazer, senão uma abordagem conceitual? Jesus salva, hein? Isso é o quê? Isso é um conceito. Só um conceito. Mas cadê a pessoa que encarna na vida dela o potencial múltiplo existencial de uma alma pacificada, de quem pela fé caminha em qualquer terreno porque confia num Salvador? Isso aí só convivendo. Só convivendo para, de alguma forma, o conceito que você expressa com a fala se casa com o que você encarna no dia a dia. Portanto, é por isso que as propostas que Jesus trouxe viraram religião. Porque a religião cristalizou os ensinamentos de Jesus em conceitos. Tangibiliza as coisas, né? Sim, tornaram em conceitos, ou seja, aquilo do qual eu faço teologia, aquilo do qual eu explico, aquilo do qual eu dou base bíblica, aquilo do qual eu falo acerca de Deus. Mas isso frequentemente está completamente divorciado da minha existencialidade, daquilo que pulsa dentro de mim, da minha maneira de ser no mais íntimo dentro de mim. Por isso é que entra a verdade, conforme Cristo Jesus, não é um conceito, é uma pessoa. Porque para você viver a verdade conforme Cristo, você tem que ter muito menos a dizer e comunicar muito mais com a sua maneira de ser. Porque se isso não tiver em convergência, o que você falar será muito mais algo partidário, limitado, sectário, teológico, racional, conceitual, do que o que seja uma proposta daquilo que Jesus apresentou como sendo a grande revolução que ele trouxe. A verdade, ela precisa ser uma pessoa, e aí respondendo a pergunta que eu formulei lá no início: mas Felipe, cadê essa pessoa para então eu poder ser por ela influenciada? Essa pessoa está aqui sentada me ouvindo. A verdade, ou ela não pode ser, a implicação da verdade conforme Cristo, ela precisa englobar a totalidade do ser, sem o qual
ela se reduz a uma teologia infrutífera. Bom apenas para arrazoados e, desculpe o termo, masturbações racionais. De racionalismos e de conversas que não chegam a lugar nenhum. Agora, quando a verdade inclui a pessoa, é diferente. Porque aí, por exemplo, chega uma pessoa e fala, essa história aí de Jesus falar que é amor ao próximo, isso é amar até o inimigo, não é bem assim não. Porque Jesus é justiça também. Aí, a nível de conceito, cada um fabrica o Jesus que melhor lhe convém. A nível de conceito, cada um vai lá em Jesus e faz o desenho, os recortes e monta o quebra-cabeça daquilo que melhor se alinha às suas próprias propensões. Agora, levando em consideração de que a verdade não é tão somente o que Jesus disse, o que Jesus disse e ensinou reflete aspectos da verdade, mas jamais poderiam caminhar divorciados de uma pessoa. Por isso que para você, quando Jesus fala, por exemplo, nessa febre ideológica que tomou conta aí, não só do nosso país, mas meio que do mundo, agora a frase que mais cita é que, está lá, Jesus disse que quem ter fome e sede de justiça, né, ter fome e sede de justiça porque será saciado. Que justiça é essa? É a justiça do couro que come? É a justiça do cento pau? É a justiça do acaba com a raça? Ou é a justiça que você tem que depreender como um todo do que Jesus viveu? Olha para Jesus. Assim, qualquer dúvida que se tem ali 4 evangelhos para você ler de carreirinha e você deduzir da pessoa dele qual era o significado de justiça. Quando que ele mandou apedrejar uma pessoa que pela lei tinha respaldo para ser apedrejado? Quando que ele condenou? Quando que ele imputou culpa? Quando que ele julgou? Quando que ele fez alguém passar vergonha? Na mesma moeda. Na mesma moeda, ou trocou na mesma moeda, qualquer tipo de coisa. Que justiça é essa? Fome e sede de justiça, e sereis fartos. Que justiça é essa, se não a justiça do reino? Portanto, quando se diz que a verdade não é um conceito, e sim uma pessoa, nós não estamos aqui, como por exemplo o Augusto Nicodemos quis pressupor, demonizando um conceito. Nós estamos relativizando o conceito. Porque na maioria das vezes o conceito é utilizado para traduzir o absoluto. O absoluto. E a gente meio que busca uma forma conceitual, inclusive, de digerir boa parte dos desafios que o Evangelho nos coloca na vida. Quando, na verdade, muito da nossa assimilação acerca dessa verdade só é estabelecida quando você coloca o pé lá dentro. Que é o que Jesus vai dizer em outro trecho. Se quiseres saber acerca da doutrina, vem e segue-me. Se quiseres saber. Porque existe um saber e um nível de assimilação que é só colocando o pé. Existe eu chegar e te explicar a viabilidade de se perdoar. Eu posso. A gente pode. Tem várias frases bonitas, não tem? O ódio é o veneno que você bebe esperando que o outro morra. Lindo. Assim, você para assim, caramba, é verdade, é o ódio, pá. Tem aí.
Só faz cosquinha aqui, ó, no raciocínio. Mas encarna isso. Encarna isso. Perdoa. O compromisso de diariamente não alimentar rancores, ressentimentos dentro de você. E para ver comportas que isso vai abrir na sua maneira de sentir e perceber a vida. Esse é o nível de saber que o conceito não chega. O conceito não chega. Depois, com o tempo, você começa até a conseguir formular elaborações sobre isso. Mas isso é a posteriori. Porque a primeira formação é uma formação de uma constituição interna que vai mudando engrenagens, reatividades, estancando automatismos, inaugurando novos disparos na sua maneira de sentir e de perceber a vida. E de perceber a vida. Tem gente que faz gestão de determinados impulsos, de determinados desejos, que faz ali gestão daquilo. Eu faço mesmo. Estou matando, não estou roubando. Ele está numa relação ainda conceitual, né? Porque matar e roubar é o que moralmente produz maior peso, vamos dizer assim, de agressividade e estigmatização. Então, se ele não está passando por essa linha do que moralmente seja mais recriminável, então ele conseguiu ajustar um lugar dentro dele para ele viabilizar a expressão de determinados desejos, de determinados impulsos que, na verdade, coloca ele numa linha de dependência com aquela produção. E aí, exatamente a realização daqueles impulsos e daqueles desejos anestesia ele para ele permanecer vivendo dentro de um contexto que tudo nele já comunicou que era para ele ter saído, que era para ele ter acabado, que era para ele ter ajustado, mas ele anestesiado, então ele suporta a precariedade daquela situação e o modo como aquela situação demanda, estressa, corrói, mas ele criou uma compensação. E essas compensações acontecem. Determinados vícios dão sustentação à manutenção de estilos de vidas anômalos na gente, porque anestesia e gera um ciclo na gente onde a gente vive dentro de uma rodinha de hamster ali dentro. E aí? E ter na paz o seu principal ponto de estabilidade e caminhar na direção da plenitude, onde você possa ajeitar o seu cenário de vida como um todo, em plena convergência com o entendimento que está habitando na sua consciência. E isso levando e desabrochando a possibilidade de você viver a integralidade de todas as suas funções psíquicas na luz, de maneira autêntica, de maneira válida, e com isso então fazendo sossegar dentro de você uma série de mecanismos defensivos que são produtores de angústia e que estão exigindo o tempo todo a sofisticação das defesas, de você ter que ir sofisticando as defesas para dar conta de manter um estilo de vida no qual você se acomodou e que tem sepultado os seus potenciais na possibilidade de desabrochar e refletirem a glória da vida e de Deus. E aí? E Jesus é vida. Isso é um conceito. Como é que eu provo isso? Tem coisas que a gente tem que botar o pé. Por isso que Jesus ele vai dizer, vocês vão falar inúmeras coisas acerca de mim, mas vocês vão entender que o que eu ensinei não pode ser divorciado do que vocês viram. Por isso estávamos até aqui falando agora há pouco, essa experiência, poxa Felipe, eu já não estou frequentando nenhuma igreja institucional.
Isso pode ser conceitualizado de diversas formas. Eu, então, minha amiga, já estou há um bom tempo nessa trajetória, eu tenho vários argumentos assim engavetados aqui, eu posso escolher assim, por que eu respondo? Toma, isso daqui, toma. Isso que tudo lá naquela época, lá no início, o que eu mais fazia era formular argumentos para esse tipo de questionamento. Mas silenciar mesmo vai ser quando a iniciativa tomada fizer convergência com a expressão de frutos que no médio e longo prazo comecem a comprovar na vida a coerência do que foi anunciado lá atrás. Foi assim com Jesus. Jesus dizia encarnando, ele encarnava e depois explicava. Ele encarnava e depois explicava. Por vezes ele explicava e depois encarnava. Agora, tinha vezes que ele encarnava e depois ele explicava. Ora, ele dizia para não resistir ao perverso, ele não explicou isso lá no Sermão da Montanha? Não resistir ao perverso, dar a próxima face, caminhar mais uma milha, não pagar o mal com o mal. E aí, quantas vezes ele foi interpelado por pessoas perversas que ora queriam apedrejá-lo ou que ora queriam relativizá-lo, e o que ele fazia? Isso lá depois. Ele se ausentava do ambiente. Ele se ausentava. Você não via Jesus confrontando, sabe, com aquele complexo de inferioridade divino, do tipo, tu sabe com quem tu está falando? Né? Sabe? Isso aí só fala quem é complexado. Quem não tem complexos, olha com misericórdia, se ausenta. E aí Jesus se ausentava. Isso era quando Jesus passava a encarnar depois o que ele havia ensinado antes. E tinha vezes que Jesus primeiro encarnava e depois ensinava, quando daquela ocasião, lá no cenáculo, que ele em silêncio, ele tira um pano de volta de si, enche uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Está lá, num gesto de notória e evidente humildade e de serviço, de modo, inclusive, a constranger os discípulos. Pedro falou, não, mestre, tu não vai lavar o meu pé? E aí Jesus, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E aí Pedro, então dá na cabeça tudo aqui, tá lá, já faz. Eu então já vai tudo aí, mestre, estamos juntos, entendeu? E aí Jesus falou, não, vós já estáis limpos pela palavra. Cara, isso não é um conceito. Porque para imaginar isso assim, vós já estáis limpo pela palavra, e quando assim basta limpar o pé na caminhada, na jornada da vida. E aí você sentado lá, pô, eu estou limpa. Pô, então estou limpo. Estou limpo? Me sinto não, mas estou. Estou limpo. Jesus está dizendo, estou limpo. Quebrar um mecanismo de santificação ali também, né? Não, você vê como que não tem como ser só um conceito. Não tem. Envolve a pessoa. Envolve uma série de realidades que a coisa não define só num conceito. Por exemplo, o impasse que a Vânia comentou aqui com a gente. Né? Ela lá pensando, caramba, vou ter que trabalhar uma série de situações. E chegou um momento que ela, olha, parou. Eu vou entregar na mão de Deus e a vida vai seguir o seu próprio curso. Tem uma verdade aí. Mas uma verdade muito mais de natureza pessoal, de entrega, do que ela poderia explicar. Foi muito pouco conceitual. Porque em termos racionais a gente poderia ter explorado isso de muitas outras maneiras, de forma a construir alternativas e soluções que pudessem deixar supostamente a Vânia mais sossegada.
Mas que gesto é esse de confiança que você toma no sentido de entregar e deixar e abrir mão até da multiplicidade de caminhos e possibilidades e você tão somente confia? Opa, nós temos a pessoa implicada. A razão, ela encontrou o seu limite. E é para esse patamar que eu gostaria de chamar a gente para refletir, de que a verdade, ela encontra o seu limite no conceito. E ela se expressa de maneira plena na pessoa. Em outras palavras, a verdade não é um conceito, e sim uma pessoa. Eu diria da seguinte forma: a verdade encontra o seu limite na palavra, no conceito. Porém, ela se expressa de maneira plena na pessoa. Uma outra implicação é que quando se trata da pessoa, a gente não tem como generalizar situações. A gente não tem como generalizar situações. Quando se trata de uma verdade como pessoa, é aí que entra aquele trecho onde é narrado sequencialmente, né? Onde uma pessoa vira para Jesus e fala: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus responde para ele: os pardais têm os seus ninhos e os passarinhos têm os seus abrigos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E aí vem outro e diz: Mestre, permita-me apenas ir lá despedir dos meus pais, para que eu possa então vir e te seguir. E o que Jesus disse? Aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás. E agora, que respostas são essas de Jesus, que embora estabeleçam conceitos, elas não podem ser generalizadas, principalmente porque elas foram respondidas para pessoas distintas. É porque quando a verdade ela sai da casa do conceito e ela entra na ideia de uma pessoa, cada caso é um caso. Cada contexto é um contexto. E cada situação vai falar por si no seu próprio caminho. É óbvio que isso não exclui o fato de que conceitualmente a gente pode conceber perspectivas mais amplas. Por exemplo, perspectivas mais amplas, eu vou conceber uma aqui: amar o próximo. Então, uma perspectiva ampla. Agora, aplica isso no dia a dia. No dia a dia, por vezes, amar o próximo vai dizer respeito à clássica parábola de Jesus enunciada sobre o bom samaritano. Daquele camarada que para lá e assiste o moribundo no meio do caminho. Isso é uma expressão clássica de amor. Agora, vai ter momentos que a expressão do amor vai ser como o pai do filho pródigo. O filho estava lá ensandecido, querendo a parte dele para poder viver as loucuras dele, e o pai dá. A maioria de nós aqui questionaria: que amor é esse pai aí que dá essas coisas? Que ele vai gastar? Isso não é pai, não. Isso não é pai, não. Isso não é pai. Mas face, aí é que entra a especificidade do contexto, face a idade do garoto, face a maneira como essas coisas transcorrem. Aquele pai percebeu que o mesmo amor que ensina é aquele que permite que o filho aprenda. Ele pega e deu as coisas. Então, amar ao próximo é um conceito. Agora, quando para esse conceito se existencializar e se tornar uma pessoa, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E foi assim com Jesus o tempo todo. Até para curar, Jesus não curava da mesma forma. Um era cuspindo no chão, passando assim, buzuntando o olho. O outro vai lá e se lava lá no tanque, se apresenta lá para os sacerdotes. E a outra era levanta e anda. E era o tempo todo. A outra era só com uma palavra: vai, tua fé te salvou. E era sempre formas diferentes.
Isso o tempo todo. Porque, por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, entender a verdade como não sendo um conceito, e sim uma pessoa, não é demonizando o conceito. O conceito ele vai estar sempre presente. Mas a gente precisa entender, porque aí vem algumas pessoas e dizem, mas Felipe, Jesus não entrou num templo com um azorrague na mão e começou a bater em todo mundo? Eu falei assim, cara, tá aí, né? Você só leu esse trecho assim, só pegou esse recorte aí e ficou com isso dentro. E isso está virando pretexto para a sustentação das teorias mais bizarras que você possa imaginar. Inclusive as imagens assim com Jesus, e agora estão fazendo uns azorragues assim, sabe, ferreiro, botando ferro na ponta, né? Jesus já com aquela luva de motoqueiro, soco inglês, né? Eu não sei por que isso não piorou, assim, eu não sei por que isso antes já não foi dado tanta ênfase a isso. Pois é. Porque depende da onda ideológica do momento. Jesus ele vai virando uma tela de projeção, onde as pessoas pintam ele aquilo que diz respeito à sua própria interioridade. E o caminho mais fácil de fazer isso é reduzir Jesus a um conceito. Agora, quando ele é uma pessoa, não se sustenta. Por exemplo, Jesus ele diz aqui num determinado trecho, que também é um outro trecho muito utilizado, uma vez inclusive até o Marcão o Marcão postou um vídeo lá do camarada falando acerca das duas espadas e dizendo que aquilo lá era a comprovação de que a gente pode carregar um 38 na cintura, né? Porque é tudo conceito, são as pessoas tentando conceitualizar. Em Lucas, no capítulo 22, ele diz assim: e a seguir Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-lhes porventura alguma coisa? Nada, disseram os discípulos. Então lhes disse, agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, vende a capa e compre uma, pois vos digo que importa que se cumpra o que sobre mim está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere que está sendo cumprido. Então, os discípulos, né, lhe disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E respondeu Jesus, basta. Aí o camarada disse que esse basta significa é suficiente. Tá bom. Isso, Isso é um conceito. Não, para ver se é um conceito. Isso é um conceito que é possível de você conceitualizar, porque conceito faz recortes. Conceito racionaliza. Conceito captura racionalizações viáveis. Agora, é um conceito completamente divorciado da história. É chamado o conceito e o espírito do negócio. Né? Ok, isso. Divorciado, você consegue divorciar. Por isso que Jesus disse, ou Jesus poderia dizer, quando Tomé pergunta, mestre, mostra-nos o caminho. Jesus disse, mas eu vos ensinei, você não prestou atenção? Não, ele diz, eu sou. A verdade, ela não está divorciada do modo como eu vivi e das coisas que eu fiz. De modo que, justamente porque não está divorciada, que Jesus tinha liberdade de se utilizar de figuras de linguagem sem com isso violar o espírito do que ele comunicava. Figuras de linguagem, que nada mais está se dizendo aqui, que agora vocês andarão por si mesmos. Adotem a prudência, adotem a precaução,
estejam atilados para com a realidade com que vocês estão lidando, porque enquanto eu caminhei com vocês, eu cumpri essa função de ver por vocês. Era eu que dizia, vamos para lá. Vocês suspeitavam de vez em quando, mas estão querendo matar você lá. E eu dizia, caminha com a luz, vem comigo que vocês estão bem. Alimento de vocês, porque vocês estavam caminhando comigo. Só que agora vocês estarão caminhando com as próprias pernas. Abram os olhos. A gente não faz isso com os nossos filhos quando estão crescendo. Quando os nossos filhos estão pequenos, você está ali o tempo todo aí. Não, pisa aí, ó, tu já viu o buraco por ele. Só que agora chega um momento, quando tu vai enviar o teu filho pela primeira vez na escola. Mas tu olha, filho, ó, tu olha, tu atravessa, olha para atravessar a rua e tudo. Você fala uma série de coisas. Olha, não, mantenha o olho no celular que eu posso mandar mensagem para você. A gente é o que Jesus estava fazendo com os discípulos aqui. Só eu vou para junto do Pai. Então prestem atenção. Prestem atenção. Mas conceitualizar Jesus, divorciando-o da sua pessoa, Jesus vira matéria para você defender o culto ao celular. O culto ao que você quiser que seja. Porque conceitos são conceitos. Portanto, a verdade, ela pode implicar o conceito, mas jamais se resumir a um. Porque conceito é um aspecto, mas não é a verdade. A verdade, ela precisa dizer respeito a uma pessoa. E só da pessoa eu consigo deduzir o todo. E veja se não é isso que nós acabamos de ler em João. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E olha o complemento. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Olha aí, vocês deduziriam isso. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí o meu xará replicou, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E aí Jesus disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo, olha, os conceitos que eu vos digo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Veja como uma coisa está interconectada com a outra. De modo que muita coisa, se a gente entendesse o espírito do que está sendo falado aqui, ela seria respondida da seguinte forma: querido, a questão que você me faz, só você convivendo para você ter a resposta que você busca. Porque tudo o que eu teria para te falar são meras palavras, mas o que me habita se expressa por frutos. Por frutos. Por frutos, e isso é na vida. É por isso que, por exemplo, isso no meio religioso é muito comum. Né? Eu já falei aqui de um pedreiro, né, que foi trabalhar lá em casa, e ele, quando a gente começou a combinar os detalhes, e eu passando para ele quais eram as minhas expectativas, e aí ele virou, irmão, pode ficar despreocupado que você está falando com um servo de Deus. Eu falei assim, meu amigo, vamos fazer o seguinte, deixa Deus ali, rapidinho, e só faz a tua parte. Vamos chegar à conclusão sobre isso no final do serviço. Me dê a liberdade de chegar à conclusão disso depois. Propaganda não é fruto do Espírito, né?
publicidade não é fruto do Espírito. Fruto do Espírito é algo que desabrocha espontaneamente do ser. Então vamos aqui trabalhar juntos e no final eu concluo se de fato Deus estava nessa história. Não antes. Né? Não antes. E aí, né, preciso dizer que foi óbvio, né, que Deus estava longe. Não. O mestre de obra era um capiroto. Não. O mestre de obra era Anjo de luz disfarçado, né? Mas e eu notifiquei para ele. Você, assim, meu amigo, é porque você está conversando com alguém que já caminha, mas você entende o desfavor, o desserviço que você faz para o reino, para Deus, procurando fazer essa propaganda muito mais no afã de ganhar o cliente do que de transmitir uma verdade. Portanto, chega você, chega simples. Por quê? Por que Jesus disse que amai-vos uns aos outros? Porque dessa forma, fazendo assim, reconhecereis que Deus me enviou. Ele fala lá em João, que é amando. Porque a verdade de Deus só se comunica quando ela é encarnada, muito menos quando ela é conceitualizada. Você pode fazer uma explanação teológica perfeita e, inclusive, angariar admirações. Do tipo, caramba, rapaz, o cara foi de Nietzsche a Schopenhauer, desceu para Freud, Jung, ele pegou Bonhoeffer, né? Tá aí, agora ele tá aí, todo mundo tá impressionado. Isso é só firula. E daí alguém vai sair dali profundamente confrontado a seguir, a abrir, a confrontar demônios interiores, sentimentos e travas. Aí são outros 500. São outros 500. Agora, a verdade, ela é uma pessoa. Eu vos convido a se orientar muito mais pelo viver do que pelo explicar. Porque a sua vida se torna uma explicação ambulante quando você encarna o princípio da proposta de vida. No mais, é só uma brincadeira egóica, narcísica, de você... Como é que diz aí? Como é que diz lá no Twitter? É que gosta de... Você tem aquele argumento que cala a boca de todo mundo. Lacrar. É tudo um negócio narcísico de você lacrar. Lacração. Crente gosta de lacrar. Lacrei. Já no versículo. Isso, pega o versículo. Cadê a base bíblica? A base bíblica. Lacrei. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E quando você polariza num conceito, é daí que advém os escândalos. Porque na maioria das vezes você cria uma expectativa para além do que nasceu em você. E é aí que a gente forja e abre margens para as decepções. Veja nas convivências dentro de casa, principalmente para quem fica rotando santidade para o lado de fora. E os filhos lá, meu Deus do céu, se conhecer essa criatura que Deus. Porque eles mesmos abrem um precedente de julgamento para eles. Para eles, entendeu? Exatamente. Porque Eles podem dar um sapão para eles. Eles não falam, não, se você está falando com o homem de Deus, pô, então o homem de Deus tem que ter atitudes de Deus. Isso, de Deus. E na maioria das vezes não é o que acontece. E aí você vê que é tudo uma forma de querer ganhar no grito, uma confiança abrupta, que pela sua própria natureza isso é conquistado com o tempo. Então, quando a verdade deixa de ser um conceito e passa a ser uma pessoa, a gente entende que o buraco é mais embaixo. E de que a gente tem muito menos a convencer racionalmente com as palavras do que aquilo que nós somos desafiados a exalar. A ser, né? A ser. Muito mais como um benefício para a gente de entrega do que qualquer outra coisa. Eu já vi pessoas aflitas, Felipe,
porque eu não tenho essa facilidade que você tem de explicar, de falar as coisas. Eu falei, precisa, e não precisa. Isso pode ser um laço para mim. Sabia? Isso pode ser um laço para mim. Mediante do que você explicou agora. Isso pode ser um laço para mim, que porque eu tenho facilidade para falar, daqui a pouco eu estou achando que a coisa só se resume a isso. Ou as e pessoas esperarem só isso de Ou você. esperar só isso de mim. Você está entendendo Ele isso? sempre tem que falar dessa Vai forma. porque ele desafiando, É. vai te colocando, criando uma parede do que precisa ser internalizado e vazado na vida. Ora, e quem disse que o segredo está no falar, quando na verdade Jesus era esse equilíbrio. Quando a gente achava que ele ia fazer teologia, ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observa o todo. Não fica fatiando o que eu disse, olha a construção da obra. Olha a construção da obra. E aí você vai perceber que cada caso é um caso. Cada situação vai ter o seu respectivo aplicativo. Se você mudar os personagens da trama, a coisa muda de maneira completamente diferente. Mas Felipe, isso não é uma trabalheira. Eu prefiro as regras, porque as regras dizem assim, pode. Aí eu sei que pode. Aí a regra vai lá e diz, não pode. Aí eu sei que não pode. Não é simples. Né? Não é simples. Eu frustro aí um bocado de gente que às vezes procura isso em mim. Felipe, pode fazer isso? Não faço a menor ideia se isso aí pode. Tá certo? Tá certo isso daí? Eu não faço a menor ideia. Para provocar o nascimento da consciência. Olha para a obra. Olha para... Não, Felipe, aí quando você confronta assim... Não, Felipe, eu particularmente acho assim. Tua fé te salvou, filho. Vai em paz. E é isso. Está caminhando, começando a desenvolver um olhar próprio. Um olhar próprio que se debruça especificamente. Parece que na maioria das vezes a gente raciocina imaginando um Maracanã assistindo a gente. E a gente, é isso aí? O pessoal, Aí você, então agora eu estou na verdade, né? Porque se você narrar isso e o Maracanã fizer assim, a coisa pode ser verdade que você abre mão dela. Porque tem verdades que são íntimas. Tem coisas que o caminho é só para você. Estreito, só passa você, não entra nem mochila, nem nada. O caminho é seu. E se você for querer fazer um simpósio para todo mundo ali, olha, realmente, Andréia, isso aí que você está falando, aí eu estou contigo em tudo. Aí, Andréia, tá vendo? O pessoal, todo mundo concordou, então o caminho é legítimo. A gente está sempre querendo, de alguma forma, estribar no olhar do outro. Um coach. Né? E um coach. Um coach. Sempre querendo um coach. Estamos sempre buscando um coach. Por isso que hoje em dia era do coach. Era do coach. Que é validar o oráculo. O coach, isso. O coach é um oráculo moderno, científico, né? Com propostas baseadas em pesquisas. Coach em relacionamento. Coach em espiritualidade, velho. É muito coach. Coach quântico, coach xamânico, coach xamânico, olha, para cada carência vai ter alguém para se aproveitar. Vocês podem ter certeza. Isso, explorar todos os nichos da produção da carência da alma humana. Isso, de alguma forma, paralisa, né? Acho que cria pessoas limitadas. Assim. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Porque naquilo em que você dialoga com isso, subrepticiamente você está afirmando para a pessoa de que você precisa disso. Né? Naquilo em que você começa a interagir com a pessoa, dando as respostas para a pessoa, validando. Eu não excluo a possibilidade de, durante um tempo, você meio que interagir com isso. Meio que, tipo, para botar o carro para pegar no trampo. Você vai... Mas outra coisa é você fazer disso uma modalidade de interação e de serviço e que vai produzindo em todas as pessoas ao seu redor uma relação de dependência que atrofia o potencial da pessoa caminhar com as próprias pernas. E aí Jesus, aí olha para Jesus.
Jesus foi aquele, meu amigo, com quem os discípulos, assim, meu irmão, eu estou com Jesus, eu estou bem. Caminho sem segurança nenhuma. O bicho seguro, velho. Assim, tu olha assim para ele. Meu irmão, ele diz que é para lá, é. Ele diz, ó, vai procurar um cenáculo, tu vai achar um cara com um cântaro na mão, tu chega e fala, eu quero pro meu mestre, eu chego lá e encontro tudo igualzinho. Ele falou, um cara com um cântaro na mão. Falei, meu irmão, tem um cenáculo aí? Tem. Prepara que o mestre vai. Eu vou preparar. Falei, meu irmão, quem é o cara dá um mapa de... né? Um mapa certinho. Mas em todo momento ele ensinava que a gente tinha que estar só. Não, e aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, agora o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Aí os discípulos, Todo momento, olha pra você. aí Jesus vai tirar o Waze daqui, não vai ter que ser o Waze agora, aí Jesus e aí Jesus diz ainda para eles o seguinte, importa-vos que eu vá, não importa não. Importa pra você, pra mim não importa nenhuma. Aí a rabuda que o Senhor está criando aqui dentro de mim, a aflição agora, essa angústia aqui dentro de mim, mas se eu não for, o Espírito não vai ser enviado. Quero Espírito não, Senhor. Fica aí. Quero não, quero o Senhor. Quero o Senhor aqui, Espírito. Espírito. Cadê o Espírito? Espírito Não dá para pegar. eu não vejo o Espírito. Então eu quero essa matéria aqui, essa matéria que diz é pra lá, ó, tu vai achar um burrinho que nunca foi montado, aí ele chega lá, é o burrinho. Ó, o burrinho aqui, ó, que maravilha. Cara, Jesus. A moeda na boca do peixe. A moeda na boca. Pedro, vai lá e pega um peixe lá que vai ter uma dracma pra mim e pra você. Pedro vai lá, pesca o negócio. Irmão! Imagina o pessoal saber que ia viver sem isso, né? Porque a gente tá acostumado, agora imagina. Por isso que eles ficaram lá em Jerusalém trancados. Joga a rede ali, ó. Você, meu irmão, joga a rede ali, ó, joga pra direita a rede, meu irmão. Esse negócio bem mal, otário. Aí mamada vai embora, meu irmão. Sabe, a mamada, e a gente caminhar assim com pessoa que vai dizendo, bota o pé e daqui a pouco, vum, sumiu. E aí é que eles viram homens. Aí é que eles viram homens. Aprenderam a viver pela fé. Ah, meu irmão, nasceu, viveu homem. Foram a maioria deles decapitados. Mortos de cabeça para baixo, virou homem. Nasceu um ser humano ali. Agora, é desconfortável esse processo. Por isso que a verdade não é um conceito. Começaram a confrontar cada um com o seu espírito. Não, vou pra lá, você vai pra cá e segue seu caminho. E vamos. É sozinho. Quem está comigo? Sou eu e eu e ele. E é isso Em aí. espírito. Em espírito. Quase saiu na mão, né? Isso que é bom também. Paulo e Pedro quase saíram na mão. Meu papo só. Os caras chegam lá, tu tá de O camarada foi se aperfeiçoando no caminho. Vamos sair na mão agora. Portanto, gente, muito menos a explicar e muito mais a se entregar e deixar esse reino crescer do lado de dentro. Porque esse é o caminho. Porque a verdade, ela é muito mais do que um conceito. A verdade é uma pessoa. E se essa verdade for precarizada apenas nas nossas palavras, a gente vai viver à margem de muita coisa que pode ser aprofundada dentro da gente. Que a gente fale muito mais com o que a gente é do que com aquilo que a gente discursa. Porque embora o discurso possa ir longe e aquilo que a gente é, poucos observadores possam ver, mas é aí que se dá a doce revolução. Amém? Amém. Gente, agora. Agora.